Boa noite a todos. Sejam bem-vindos à nossa casa nesta quarta-feira. E o tempo está meio carrancudo, né? Parece que vai chover, mas o pessoal está animado em chegar, né? É isso aí. Hoje temos a satisfação de receber novamente aqui o Francisco, o Chico, nosso Chico aqui. E obrigado, viu, pela presença mais uma vez. Hoje tem poucos recados, milagre, né? Afinal, tem mais. A gente está precisando de sabão. Hoje já viu o pessoal trazendo sacolinhas de PET cheia de óleo usado para o nosso sabão aí. Então, sempre que tiverem, é muito bem-vinda os óleos usados aqui para a gente fazer o sabão nosso. E depois vocês também, vocês não conhecem, comprem nosso sabão lá, que é muito. Eu sou suspeito de falar, mas é muito bom realmente mesmo no sabão aqui. É uma receita diferenciada, viu? Então vocês colaboram com a natureza em não jogar a água, o óleo na água da pia, né? E nem no chão também, né? No solo. E depois vocês compram o sabão. Então vocês ajudam a casa a levantar fundos, né? Para arcar com as despesas e também para os nossos serviços sociais. Tá bom? Sem mais delongas hoje, vamos fazer uma oração antes de passar a palavra para o Chico. Vamos então juntos nesse momento acalmar nossos corações, levando nossos pensamentos ao alto, agradecendo sempre a Deus, nosso Pai, a Jesus, o nosso Mestre, o nosso amigo, o nosso guia. Agradecendo por estarmos aqui hoje reunidos para o estudo da doutrina espírita, para o estudo do Evangelho de Jesus. E que essas lições, esses ensinamentos, possam ser a base da nossa evolução moral e espiritual. E que possamos aplicá-las em nosso dia a dia, em nossa casa, em nossa família e em nosso trabalho também. E assim, com a voz do coração, oremos a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, e que assim seja. Chico, o microfone é seu. Boa noite a todos. É sempre gratificante estarmos aqui. Faz bem estarmos aqui, reunidos com vocês, para, como bem disse o maestro, refletirmos, ouvirmos um pouco sobre a doutrina, sobre a palavra do Cristo. Cristo que veio não para criar religiões, ou qualquer religião, mas veio para nos dar e nos ensinar, nos mostrar o caminho para a nossa evolução moral, que é a base da nossa evolução espiritual. A evolução espiritual não acontece sem a evolução moral. E é por isso que estamos aqui, reunidos nessa casa, recebendo vocês de braços abertos, e vamos começar a nossa fala dessa noite, né? Peçamos a espiritualidade aqui presente, aos nossos mentores espirituais, que nos intuam para que as nossas palavras nos sirvam, como bem colocou o maestro, para o nosso dia a dia. Sempre me perguntam assim, aliás, essa semana me perguntaram, Chico, algumas palestras suas, ou as últimas que você tem feito, elas são
baseadas em reflexões. São temas para refletir. Seria interessante falar sobre o Evangelho ou sobre algum outro tema da doutrina espírita, como a reencarnação, por exemplo. Interessante é. Mas, refletindo e fazendo uma autoanálise, eu me lembro que na minha vida toda eu frequentei templos que falavam as mesmas palavras ou repetiam os evangelhos, que o evangelho é um só, contavam as mesmas histórias, faziam-se homilias muito bonitas, explicando as palavras, mas eu, particularmente eu, não me sentia impelido a fazer reflexões e como colocar aquelas palavras no nosso dia a dia, na nossa vida. E aí, quando eu tive contato com a Agenda Cristã, psicografia do Chico pelo espírito de André Luiz, a gente percebe que ali tem temas que cada vez que nós lemos um daqueles temas, um daqueles poucos capítulos, porque é um livro pequenininho, a gente reflete de forma diferente. A gente enxerga coisas que não enxergávamos ou que não conseguimos enxergar em outros momentos. Então eu achei muito interessante manter, por um período, esse tipo de conversa. Não vamos chamar de palestra, vamos chamar de contato, de conversa, de troca de informações e experiências. E aí a gente pega essa gama de informações, de colocações do André Luiz, baseado especificamente nas receitas que nos foram deixadas por Jesus, não escritas por ele, mas escritas nos evangelhos. E aí a gente começa a refletir e falar, pera um pouquinho, esse cara está falando alguns negócios aí que dá para eu colocar na minha vida. Dá para eu dar uma adaptada na minha vida para poder honrar essas palavras ou executar aquilo que se pede. Acho interessante fazer essa colocação, porque as últimas palestras feitas aqui foram com base no mesmo livro Agenda Cristã, nessa mesma psicografia do Chico pelo espírito de André Luiz. Bom, feito isso, vamos ao tema de hoje. E aí, como está ali em cima, o capítulo 13 diz realmente. O que ele está querendo dizer com esse realmente? Se a gente colocasse a palavra realmente antes de cada frase, a gente já entenderia. A tempestade espanta. Entretanto, acentuar-nos-á a resistência se soubermos recebê-la. De que tempestade André Luiz está falando? Será que ele está falando só da tempestade via natureza? Desse tempo ruim, desse céu escuro que às vezes nos amedronta, desses raios e trovões que nos assustam, que fazem com que a gente tente se abrigar em qualquer canto para ficarmos livres do que pode acontecer? Dessa tempestade que muitas vezes vem cheia de ventanias, muitas vezes granizo. Essa dá medo, essa espanta realmente. Mas ele não fala só dessa tempestade, porque essa é natural. Ele fala da tempestade que acontece dentro de cada um de nós. Nenhum de nós estamos livres dessa tempestade. Em algum momento da nossa vida, ou já passamos, ou vamos passar por situações que podemos definir como minha vida está no meio de uma tempestade. Inúmeras situações. Mas aí o que ele coloca? Tudo bem, a tempestade amedronta, a tempestade espanta, a tempestade assusta. Porém,
ela nos dá a oportunidade de resistirmos. Nos dá a oportunidade de conseguirmos resistir de forma resignada àquilo que vem nos acontecer. Então, vamos dizer assim, a tempestade, pode ter tempestade na vida à vontade, não temos que fazer nada, que venham as tempestades, não é bem por aí. As tempestades podem ocorrer. Cabe a cada um de nós, através da nossa conduta, da nossa maneira de encarar as situações, recebê-la de uma forma mais serena. Cabe a cada um de nós a maneira de olharmos essa tempestade e interpretarmos essa tempestade sem revolta. Esse é o princípio da resignação, a não revolta. Resignação não é apatia, não é ficarmos parados, só deixa acontecer para ver no que vai dar. Não é isso. Temos que lutar contra as dificuldades, contra as tempestades. Venham elas da maneira que vierem, mas com resignação. Nós teremos a condição de recebê-la de uma forma mais suave. E ela nos dá a oportunidade da prática da resignação. Ela nos dá a oportunidade da prática da serenidade. Não adianta nós ficarmos desesperados. Nós não vamos conseguir resolver nenhum problema se a gente ficar apenas reclamando do problema. Vamos resolvê-los, sim, e todos, porque não há problema que não tenha solução. Não há situação difícil que não termine. O tempo é que é o X da questão. Nós somos imediatistas. Nós queremos que as tempestades da nossa vida passem correndo. Que seja só um chuvisqueiro. Mas nem sempre é. E aí alguém diz assim, mas, poxa, eu vou ao centro, ou a uma outra igreja qualquer, uma católica, uma presbiteriana, uma adventista, uma budista, e o cara diz assim, mas eu faço oração, eu faço meditação, eu procuro fazer o bem, e as coisas acontecem para mim. Que coisa terrível isso. Por que minha vida está numa tempestade? Não. As coisas acontecem para nós porque precisamos passar por momentos de tempestade. Daí sermos resignados. E aí vem a doutrina espírita e nos dá essa visão, esse contraponto da tempestade que espanta para resistência em recebê-la. A doutrina é bonita por causa disso. A gente sempre vê na doutrina aquela força, aquele algo que diz assim, calma, vai passar. É essa certeza que nós temos que ter. E o André Luiz, muito sabiamente coloca dessa forma. E aí a gente consegue ver isso na nossa vida. Como eu lido com as tempestades? Somos humanos, gente. Vamos ficar bravos, sim, quando ela vier. Não vai ser toda vez que nós vamos conseguir praticar essa resistência. Mas nós temos a consciência de que é possível. Veja como a doutrina abre o véu, descortina aquilo que pode ficar escondido. Então, muito interessante isso. Vamos pensar um pouco nisso. Fazermos essa reflexão é muito bom. Aí ele diz assim, a dor dilacera, mas aperfeiçoar-nos-á o coração, se buscarmos aproveitá-la. Quem de nós, aqui nesta sala, e também entre os nossos irmãos espirituais aqui presentes, quem nunca sentiu uma dor?
dor física, dor sentimental, que é aquela que pega o coração da gente e não dilacera só. Bate num liquidificador, deixa ele líquido. De tão doída que é essa dor. N exemplos de dores. Cada um aqui entre nós, eu acredito que nesse momento está lembrando de uma. E a dor que vocês estão lembrando agora não é menor do que a minha ou de quem está sentado ao nosso lado. E também não é maior, porque a dor é dor. Nós temos maneiras de senti-la, e é isso que o André Luiz nos coloca aqui. Se a gente procurar no momento da dor, que também não é fácil, se a gente procurar buscar tirar daquela dor algum proveito, porque nada acontece na nossa vida por acaso. Tudo que nos acontece tem um para quê e não um porquê. E a gente tem que refletir sobre isso. Como nós vamos tirar? Tem um ditado muito comum, né? Principalmente em empresas, quando estão falando das dificuldades, eles dizem assim, vamos fazer do limão uma limonada. Né? Muito comum isso. Tá, é a dor. Tem gente que gosta de chupar o limão puro, sem salzinho, sem espremer na água e pôr açúcar. É o gosto de cada um. É o livre-arbítrio de cada um. Então, quando a dor chega na nossa vida, e essa dor que dilacera, nós temos a oportunidade, mais uma oportunidade, de fazer com que o nosso coração se acalme. É um trabalho contínuo, é um exercício contínuo. A doutrina nos dá isso. A dor da perda de um ente querido dói muito. Dilacera. Mas a certeza de que esse nosso ente querido está num plano espiritual, vivendo plenamente como vivia aqui, com um detalhe, sem nenhuma dor, no sentido físico, nos dá uma calma no coração. Então não é que nós, espíritas, aliás, deixa eu perguntar aqui, alguém está vindo na casa pela primeira vez? Não? Tá, beleza. Alguém aqui não é espírita e às vezes frequenta a casa? Tudo bem, obrigado por ter vindo. Então, quando a gente sente essa dor, né, alguém diz assim, mas você está falando isso porque você é espírita. Eu faço questão de repetir isso sempre. Nós espíritas não somos diferentes de ninguém. O que a doutrina nos dá é a oportunidade de enxergar diferente as coisas. De encarar certas coisas e a perda de um ente querido, por exemplo, de uma forma diferente. Mas e aí então você não chora? Choro, esperneio, sinto saudade, sinto o cheiro. Tá? Como todo mundo sente. Só que esse conforto, essa certeza da vida no plano espiritual e da vida plena, nos dá uma leveza na hora que a dor chega. E é nesse momento que a gente vai buscar forças para dizer assim, tá legal, o que eu posso aprender com isso que eu estou passando? O que isso vem trazer para a minha vida? Mais uma vez, a não revolta. Mais uma vez, a resignação. Com todo o sentimento, com toda a tristeza, porém, com resignação. Sem revolta. Outro ponto importante, né, que André Luiz nos traz. Aí eu, Chico, revisor, não fiz a revisão correta, né?
A incompreensão dói. Contudo, oferece-nos excelente oportunidade de compreender. No nosso dia a dia, nós como seres humanos, o que nós mais queremos é que quando nós falamos, quando nós agimos, quando nós temos a vontade de alguma coisa, que a gente seja compreendido. É quase um egoísmo, né? Todo mundo tem que me compreender, seja qual for a minha situação. Eu não estou muito bem, todo mundo tem que entender aqui que eu não estou muito bem e me compreendam. Eu falo alguma palavra mais dura, tem que me compreender. Eu estava meio nervoso, estava meio chateado, magoei bastante gente. E quando é comigo? E quando falam para mim? Como eu tenho que pensar? Então, quando a gente se sente incompreendido na qualidade de humano, a gente sente dor. Poxa, juventude fala muito isso, né? Lá em casa ninguém me entende. Meu pai e minha mãe não me entendem. Meus irmãos não me entendem. Meus colegas de trabalho não me entendem. Meus alunos não me entendem. O diretor da minha escola não me entende. Nós estamos mudando de nível. Desde o filho que fala alguma coisa, mas e nós? Também falamos. Porque a gente tenta muitas vezes deixar de lado as nossas falhas. Ou escondê-las de alguma maneira. E aí o que acontece? Nos rotulamos de incompreendidos. Muitas vezes no nosso trabalho, eu não tenho culpa de nada. Meu chefe não é legal. Tá? Meu chefe que não me compreende. E quando somos chefes, meus funcionários não me compreendem. Então nós estamos sempre lutando com a incompreensão. E aí, quando a gente sente essa questão da incompreensão, a gente tem a oportunidade de tentar compreender o outro. É muito comum a gente julgar as pessoas. É muito comum a gente rotular as pessoas. Mas o que as pessoas fazem, será que nós temos a capacidade de compreendê-las? Que muitas vezes tomam alguma atitude em razão de uma situação extrema? Poderia ser uma atitude diferente, mas não é. Às vezes a gente vê pessoas drogadas na rua e a gente só rotula como sendo pessoas que estão fora de um contexto social. Será que tentamos alguma vez compreender por que chegaram lá? Por que muitas vezes mães se jogam na prostituição para tratar de filhos que muitas vezes os pais não assumiram a responsabilidade? Será que nós temos o direito de julgá-los ou temos que buscar compreendê-los? Mas e se acontece crimes hediondos? Acontece. Tudo isso dá para tentar compreender. Quem comete crime vai ser julgado por uma justiça, não por nós. Nós não temos essa outorga para julgar quem quer que seja. O nosso papel é procurar compreender. Se não conseguirmos compreender, não devemos criticar ou julgar. Tá? Vamos pensar nisso. E aí vem mais essa. A luta perturba. Todavia será portadora de incalculáveis benefícios se lhe aceitarmos o concurso. Por que a luta perturba a gente? Toda luta. Porque tira a gente da zona de conforto. A coisa mais gostosa do mundo é a gente não ter que lutar para nada. Comodismo. Não faço nada, tudo chega com facilidade. O mundo não é isso, gente. O mundo é feito de trabalho,
E o trabalho, quando é feito com alegria, o trabalho, quando é feito com amor, o trabalho, quando é feito com dedicação, ele deixa de ser trabalho para ser quase que uma diversão. Só que o trabalho, quando é feito com raiva, o trabalho, quando é feito com sentimentos ruins, o trabalho, quando é feito com desgosto de fazê-lo, se torna uma luta. E essa luta, sim, nos faz mal. Mas a luta nossa do dia a dia, para a nossa convivência em sociedade, para a nossa aceitação dos nossos irmãos, essa é a luta necessária. Nós não viemos nesse mundo aqui não viemos aqui para nos divertirmos. O divertimento faz parte da vida. Temos que buscá-lo. Mas nós não estamos aqui para isso. A nossa vinda aqui é basicamente para a nossa evolução espiritual. Basicamente. Podemos nos divertir? Sim. Podemos ter bens materiais? Sim. Mas temos que buscar mais os bens espirituais. Os materiais ficam. Até a nossa matéria corporal fica. Os bens espirituais, esses são levados conosco e ninguém tira de nós. Então, a luta faz parte da vida. Por que nos tira da zona de conforto? Pensemos se nós gostamos de ficar mais na zona de conforto ou se a gente aceita o concurso da luta de irmos avante. Né? Conquistar algo quase que do nada, como falava meu pai, de mão beijada, o sabor é outro. Não tem o mesmo sabor de você, por exemplo, conseguir um trabalho via um estudo que fez, um concurso que fez. Faz um livro, você escreveu o livro. Não é? Então, escrever um livro dá trabalho. Vai fazer uma comida em casa. Claro que é mais prático pegar que está congeladinha no mercado lá e botar no micro-ondas. Fica pronto em 2 minutos. Mas e a satisfação de você chegar lá, fazer o seu tempero, colocar o seu eu, a sua característica pessoal naquela comida, feita com amor, com carinho. Não tem preço. E o fazer a comida é um trabalho. Muitas vezes é uma luta. Para muita gente é uma luta fazer uma comida. Não é? Vamos encarar isso de forma diferente. Vamos aceitar o concurso da luta. É possível. O desespero destrói. Diante dele, porém, encontramos ensejo de cultivar a serenidade. Primeiro ponto. Na base do desespero não resolvemos nada. Falei isso agora. Dei uma passada de leve sobre isso agora há pouco. Adianta desesperar? Será que a gente consegue resolver problemas desesperado? O desespero leva muitas vezes, e aqui eu já vou dar um salto entre a situação e um determinado momento, o desespero leva muitas vezes a um suicídio. Tá? O salto foi grande. E aí resolve alguma coisa? Ah, não, eu vou me suicidar porque essa vida não aguento mais. E daí? O que resolveu? Se acumulou outros problemas piores. Quando a gente fica desesperado, excessivamente nervoso, o que acontece? Nosso raciocínio cai. Nosso padrão vibratório, então, já está lá para baixo do fundo do poço. Quem vai se aproximar de nós? A doutrina nos diz, somos influenciados pelos espíritos 24 horas por dia.
Se o nosso padrão vibratório, se os nossos pensamentos estão no fundo do poço, quem vai estar em sintonia conosco são nossos irmãos, num processo evolutivo muito inferior, que estão no fundo do poço. Simples assim. E aí a gente diz assim, não sei, estou com um problema, não tenho cabeça para pensar nisso, não sei mais o que eu faço. Não tem mesmo. Está desesperando, não tem o que fazer. A cabeça não funciona. As soluções não chegam, mas o que acontece? Se a gente buscar serenidade, nós vamos reverter esse quadro. Então a importância aqui que o André Luiz coloca, e coloca nas entrelinhas, é de nós percebermos o momento que estamos ficando desesperados para falar, opa, peraí, não é isso que eu quero. E esse poder nós temos. E o livre-arbítrio é nosso. Eu posso sair daqui bravo com alguma coisa, xingando todo mundo. Eu posso sair daqui bravo com alguma coisa, sem xingar, mas olhando feio para todo mundo. E eu posso sair daqui bravo com alguma coisa, olhando as pessoas de maneira natural. Vou tratar dessa braveza em casa sozinho comigo mesmo. Opção. Então, o André Luiz mostra que o desespero dá essa oportunidade para a gente ser o quê? Sereno. Ou buscarmos a prática da serenidade, que tudo é exercício. Quanto mais sereno a gente tiver, melhor a gente resolve as coisas. Os pensamentos fluem bem. O nosso pensamento consegue se elevar. E nessas alturas, com o pensamento elevado, né, em contrapartida do que falamos agora há pouco, pensamento elevado, quem está junto com a gente? Nossos irmãos, cuja evolução é mais elevada. Quem vai dar conselho melhor para nós? Aqueles que estão num processo evolutivo bem baixo? Ou aqueles que já evoluíram e estão num processo evolutivo melhor? E nós conseguimos essa sintonia. Né? Não precisa responder, só pensem. E aí tem esse negócio aqui, o ódio. E André Luiz diz assim, o ódio enegrece. No entanto, descortina, bendito o horizonte, a revelação do amor. Vamos tirar a palavra enegrece? Não estamos mais no tempo de utilizar a palavra enegrece. Mas eu fiz questão de colocar porque é assim que está no livro. Tá? O ódio cega. O ódio escurece a nossa visão. O ódio nos deixa no escuro. E dizer que nós nunca tivemos sentimento de ódio seria hipocrisia. Em algum momento nós já tivemos ódio. E muitas vezes nós falamos, né? Ai, que ódio, esse computador não funciona. Se nós falamos é porque está aqui dentro. A gente não fala o que não está dentro de nós. Temos que prestar atenção nisso. Então, o ódio nos escurece a vista. Por que acontece? Em que momento acontece o assassinato? No momento de ódio. Não é no momento de serenidade. No momento de serenidade ele vai pensar e falar, opa, por mais que eu não suporte essa pessoa perto de mim, por mais que eu não aceite suas atitudes, por mais que eu não concorde com o que aconteceu, matar eu não vou. Tá? O discernimento está ali, na serenidade. Mas se está com ódio, para valer, o que vai acontecer? É naquela hora que vai matar. Ele estava cego de raiva ou de ódio. E é isso. O ódio cega. Então, quando a gente percebe que nosso sentimento está caminhando para algo que vai destoar, nós temos que nos segurarmos. Por isso que ele diz que descortina, bendito horizonte é a revelação do amor. Ódio e amor são dois sentimentos muito próximos. Né?
Tem muitos crimes passionais e crimes esquisitos, né? O cara que matou o John Lennon não disse que matou porque amava? Mais ou menos por aí. Acho que foi isso, né? Disse isso, né? Roqueiro, meu amigo. Então, é por aí. As pessoas dizem isso, né? Matei a minha ex-esposa por amor. Não. Foi por ódio. Foi por ódio. Ficou cego de ódio. E no nosso dia a dia, vamos relembrar Gandhi, né? Gandhi dizia que o ódio é uma brasa acesa na mão de quem tem. Se eu sinto ódio por alguém, é na minha mão que essa brasa está acesa. E de repente esse alguém nem sabe que eu sinto ódio. Então eu estou sentindo. Eu quero ver o fim dessa pessoa, eu quero que essa pessoa se dê mal na vida. Eu tenho tanto ódio que se eu pegar, eu estraçalho. Quem está sofrendo? Eu ou aquele a quem eu me refiro? O cara não está nem aí. Outro dia eu estava numa palestra falando inclusive sobre isso e eu disse, eu particularmente, né, fazendo minha autoanálise, não sinto que não tenho ódio de ninguém. Não quer dizer que eu me dê bem com todas as pessoas, tá? Mas ódio eu não sinto de ninguém. Agora, se alguém tiver ódio de mim, fazer o quê? Eu estou aqui, estou tranquilo. A pessoa deve estar sofrendo. Então, né, oremos por ela também, tá? Então não devemos ter ódio. Mas lembrando que quando o sentimento de ódio estiver chegando, aquele sentimento um pouco mais pejorativo que nós estamos sentindo por alguém, vamos parar. Vamos respirar fundo, vamos acalmar e vamos aplicar aí o amor. A maior ferramenta que a gente tem na mão contra alguém que por algum motivo nos causou um mal é fazer oração para essa pessoa. Essa pessoa que está doente. Foi assim que o Cristo falou. E era assim que ele fazia. Ele falava assim, quem precisa de médico é o doente. Então ele não ficava no meio de quem estava bem de saúde, ele ficava no meio dos leprosos. Ele não ficava no meio de quem faziam aquelas festas suntuosas. Ele ficava no meio dos caras que estavam lá na rua. Ele acolhia e conversava com prostitutas. Então, não devemos ter ódio. Devemos praticar o amor na sua amplitude. É fácil? Na sua plenitude, desculpe. É fácil. Cada um vai saber, né, como fazer para isso acontecer. A aflição esmaga. Abre-nos, todavia, as portas da ação consoladora. Quando estamos aflitos, a aflição foge um pouco do nervoso, né? Aquela coisa que a gente sente por dentro, aquela aflição, não consigo respirar, estou aflito, não sei o que vai acontecer. Calma. A hora que sentimos a aflição, vamos pensar na possibilidade de que portas de ação consoladoras vão se abrir para nós. Não se diz, minha mãe dizia muito isso, né? Deus fecha uma janela, mas abre um portão. Não é? Ou fecha uma porta e abre um portão. Às vezes ficamos aflitos por coisas pequenas. E não apostamos ou não confiamos que coisas melhores virão. Essa é a linha. Essa é a linha de pensamento. O choque assombra. Nele, contudo, encontraremos a abençoada renovação. Vamos dar um exemplo de choque que assombra. Aí no fim da tarde,
Horário de saída da empresa, 6 horas, 15 para 6, alguém chega para a gente e diz assim, dirija-se ao RH, por favor. Está tudo bem, está tudo funcionando bonitinho. Aí você chega no RH e fala assim, então, foi bom enquanto durou, não vamos precisar mais dos seus préstimos. Olha que palavra bonita, né? Não precisamos mais dos seus préstimos. A partir de amanhã, né? Você já você pode passar aí, que a gente já botar suas contas bonitinho. Aí você vai na Caixa Federal, tirar o seu fundo de garantia, papapá. Que choque! Chegar em casa e falar assim para a esposa, para a mãe, para quem estiver lá dentro de casa, acho que fala para o primeiro que encontrar na rua numa situação dessa, né? Perdi o emprego. Que choque! Mas quando a gente perde o emprego, vamos seguir o exemplo para a gente chegar no que ele está colocando aqui, a gente muitas vezes não entende o porquê que perdeu aquele emprego. Quando a gente vai perceber, dali um pouco, alguém te convida para um outro trabalho. Alguém fala de uma determinada oportunidade. Às vezes você vai dar uma guinada na sua vida. É 180 graus de virada. O que acontece com isso? O choque bateu. Mas a confiança de que a gente tem a oportunidade de se renovar. Com a pandemia, quanta gente teve que se renovar? Quanta gente com emprego fixo que perdeu o emprego e aí começa a fazer, sei lá, salgadinho em casa, doces, e vai. Mudanças. Deu certo para todo mundo? Talvez não. Mas a oportunidade de renovação está aí. É essa oportunidade que a gente tem que perceber, sentir, para a gente poder evoluir. Então, não é uma situação de choque. Eu dei esse exemplo do emprego, porque eu acho que é bem comum. Mas em qualquer situação de choque, de notícia que chega inesperada, primeiro de tudo temos que manter a calma e tentarmos enxergar que muitas vezes aquilo está vindo para que a gente passe por uma mudança que vai ser benéfica para a nossa vida. Lembrem-se da primeira frase que eu falei aqui quando entrei nesse aspecto. Na frase anterior, aliás. Vou usar a porta e portão, tá? Deus fecha uma porta, mas abre um portão. E se a gente confia nele, se a gente confia na palavra do Cristo, claro que nós não vamos ficar sentados esperando o carnaval chegar, né? Nós vamos batalhar, sim, para conseguirmos alguma coisa. E aí, nessa batalha, nessa luta que nos tirou da zona de conforto, e isso leva a uma luta, nós vamos ter a nossa recompensa. Tudo na visão do alto, na espiritualidade, é visto como meritocracia. Nós recebemos bens pelos bens que fazemos. Algumas dificuldades para aprendermos a não fazermos o mal. Não tem castigo. Não existe castigo. A prova tortura. Sem ela, entretanto, é impossível a aprendizagem. É isso mesmo. Na escola, o que a gente menos queria que tivesse? Prova. O professor entrava na sala de aula e falava assim, tirem uma folha, hoje tem prova. Pronto. Se bobeasse, tinha gente aí que tinha que sair correndo porque, né, a dor de barriga era pesada. Mas a prova faz parte do aprendizado. Nós vamos mostrar que aprendemos através das provas. E o que é a nossa vida? Em que mundo nós estamos vivendo hoje? Num mundo de expiações e provas. Na verdade, eu encaro as próprias expiações como provas. Porque tudo que nos vem tem um benefício para nós. Sabemos passar pelas dificuldades? Isso é uma prova. Vamos ver se sabemos ou não.
O quanto nós evoluímos em relação a isso? Né? E quantas provas simples acontecem? Eu falo que nessa minha passagem aqui eu já consegui subir um degrauzinho, mas bem pequenininho, mas consegui. Eu já não xingo mais quando alguém cruza minha frente com o carro. Há um tempo atrás, né? Abri o dicionário, ia de A a Z. Né? Hoje eu já não faço mais isso. Penso às vezes em fazer, mas já consigo não fazer. Tá? Consigo não fazer. Às vezes dou uma bela buzinada e já consigo até cumprimentar, dar um oizinho sorrindo. Cara, se eu conseguir isso nessa encarnação aqui, beleza, já valeu os 60 e tantos anos que eu tenho vivido. Consegui subir um degrauzinho, é. Então, não é? São provas, são pequenas, são sutis muitas vezes, para ver se a gente realmente aprendeu a lição. A lição que o mestre deixou. Obstáculo aborrece. Qualquer obstáculo, né? Seria tão bom se a gente pudesse passar uma vida sem perturbações, sem problemas. Mas no fundo, acho que seria meio monótono também. Mas de qualquer forma, quando a gente encontra um obstáculo, pô, tinha que acontecer isso. Caramba, outra vez aconteceu isso. Né? Mas a gente tem no obstáculo um produtor de elevação e capacidade. Elevação no sentido de não ficarmos só reclamando desse obstáculo. E de capacidade no sentido de aprendermos. Aí a gente entra num computador, vai querer abrir um determinado programa, não abre. Vai querer fazer uma determinada operação, não faz. É um obstáculo simples do nosso dia a dia. E a gente às vezes fica bravo, irritado, que essa porcaria não funciona, tem que jogar fora, né, esse santo computador, normalmente a gente fala assim. Não é? Mas, e daí? Aí você vai lá no mestre Google, vê como é que faz, vai devagarinho, conseguiu resolver o problema. O que foi? Foi uma melhoria na capacidade. Que se a gente tivesse feito isso com mais serenidade, não teria se irritado, não teria ficado aborrecido. É que nós somos, como eu falei, imediatistas. Nós queremos que as soluções aconteçam de uma hora para outra. E nem sempre nós vamos conseguir isso. Então vamos encarar os obstáculos como um produtor de elevação. Elevação por quê? Porque vai nos levar à calma, à serenidade, que é a contrapartida, para podermos resolver esse problema, e vamos nos capacitarmos para que numa próxima vez a gente tire de letra essa situação. Gente, esses são os pontos que eu queria trazer aqui para vocês, que eu trouxe para vocês. Aliás, não para vocês, para nós, para a gente poder refletir, né, sobre isso. Esses pontos todos, nós não conseguiremos identificá-los se a gente não tiver o autoconhecimento. Tudo isso que a gente fala, tudo que os palestrantes trazem aqui, e que a gente ouve, e que a gente percebe que exige uma mudança interior, só acontece com o autoconhecimento. E é esse autoconhecimento que vai nos dar a oportunidade de nos modificarmos. E o nome que nós damos para isso é reforma íntima. Nós só conseguimos, ou só conseguiremos, porque é coisa de futuro, nos reformarmos se nos conhecermos. O mundo está mudando? Está mudando. Quando que ele vai mudar de vez? Quando a gente mudar. Somos nós que mudamos. Cada um mudando primeiro o seu eu e depois o seu entorno, e esse entorno vai aumentando, 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 e como uma onda de uma pedrinha jogada num lago, ela vai espalhando infinitamente. Então, quando a gente se conhece, a gente busca
entender esses pontos, os quais devem ser mudados em nós mesmos. A doutrina nos dá essa possibilidade de entendermos isso, de entendermos que nós somos os responsáveis pela nossa evolução. Mas ela sempre respeita o nosso livre-arbítrio. Então, cabe a cada um de nós analisarmos esses pontos, fazermos uma análise íntima, descobrirmos quais aqueles que nós podemos mudar, o que fazer para mudar e agirmos. Quando a gente age, nós estamos nos reformando. Isso é fundamental para que a gente possa evoluir moralmente. Nas nossas reuniões, nós não temos espaço para perguntas, mas eu acho muito interessante que pode ser que aqui tenha pessoas querendo fazer mais do que uma pergunta. Então eu vou colocar aqui o meu e-mail, José Francisco Nadaleto com 2 T's, @gmail.com. Então, José Francisco Nadaleto, né? Fácil de lembrar, não é mesmo? @gmail.com, simples no final. Então, é meu nome completo, não é? E fica o meu e-mail à disposição de vocês, sem constrangimento nenhum, sem medo nenhum, de fazer algumas perguntas. Essas perguntas vão nos ajudar a uma evolução, a um crescimento. Porque o que é dúvida, as dúvidas não são colocadas aqui, levam para casa e ficam, e aí, o que será que ele quis dizer com isso? O que será que significa isso? Como a doutrina enxerga isso? Tá? E aí a gente vai ter a possibilidade de interagirmos, né? Então fica o meu e-mail, José Francisco Nadaleto com 2 T's, @gmail.com. Muito obrigado, muita paz, muita luz, muito discernimento e as bênçãos do alto sobre todos nós. Obrigado. E agora, antes do passe, né, nós vamos fazer uma oração de encerramento e depois disso, Márcio, você vai fazer o sorteio dos livros depois? E aí o Márcio vai fazer o sorteio dos livros. Então, vamos fechando os nossos olhos, elevando o nosso pensamento, agradecendo a Deus Pai Todo-Poderoso, a Jesus, nosso Mestre, a Maria de Nazaré, Mãe de Jesus, nossa Mãe, a espiritualidade amiga que preparou esse ambiente e aqui está presente, nos ajudando nesse trabalho, e aos nossos mentores espirituais ou anjos de guarda, que não nos abandonam nunca, que estão sempre ao nosso lado, nos intuindo. Vamos agradecê-los por essa oportunidade. Vamos sentindo nesse momento a presença de Jesus nesse ambiente. E com a presença dele, as bênçãos e energias do alto descendo sobre cada um de nós. E que essa energia passe pelo nosso corpo, vindo do chakra coronal, descendo pelo nosso corpo como uma cascata de água límpida, limpando de nós as energias ruins, os nossos maus pensamentos, nossas angústias, nossas dores, nosso orgulho e nosso egoísmo. Que essas bênçãos nos deem a oportunidade de ter uma semana de muita paz, de muita luz e de muita harmonia. E saiamos daqui, após o passe, muito, mas muito melhores do que chegamos. Que assim seja.
Agradecemos ao Chico pela palestra de hoje. Obrigado, viu, Chico? Mais uma